Bom, pessoal, então vamos lá. Continuando aí o nosso treinamento de NR10, nessa oitava parte do nosso treinamento, nós vamos falar de equipamento de proteção individual. Anteriormente, nós falamos de equipamento de proteção coletivo e dessa vez nós vamos tratar de equipamento de proteção individual e ao final desse treinamento você vai entender a principal diferença entre esses dois, tá? Equipamento de proteção individual ou EPIs são quaisquer meio ou dispositivo destinados a serem utilizados por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores à sua saúde ou segurança à vida durante o exercício de uma determinada atividade. Exemplo de EPI, pessoal: capacete, bota, luva, óculos, certo? Assim como esses aí mostrados na ilustração. Então, pessoal, o EPI, na verdade, ele é um equipamento de proteção feito para que o usuário use individualmente, ou seja, é somente para aquele funcionário. Se eu tenho um capacete, somente eu posso usar o capacete, não posso emprestar. Se eu tenho o meu cinto paraquedista, somente eu posso usar o cinto paraquedista, não posso emprestar. Se eu tenho a minha luva, minha bota, é a mesma condição. Por que isso, pessoal? Não é pelo fato do egoísmo, não. Mas é justamente porque se eu costumo usar o meu próprio equipamento, eu vou ter uma maior noção, certo? Do desgaste desse equipamento. Ainda que se faça o checklist e todas essas condições de segurança para fazer a checagem do equipamento, ninguém melhor do que o próprio usuário para garantir a funcionalidade, certo? E a eficiência do próprio equipamento. Além do mais, tem um fator principal que é o quê? Germes e bactérias. Esses tipos de riscos ambientais relacionados principalmente à parte biológica, certo? Contaminação, pode estar também no seu EPI. Pensa, se eu tenho um determinado tipo de doença contagiosa, certo? E está impregnado na minha luva, e for emprestar essa luva para o meu companheiro de trabalho, ele também vai acabar adquirindo essa doença por ser exatamente uma doença contagiosa. Então, pessoal, por que você não deve emprestar, na verdade, o seu EPI? Por que o EPI ele não foi fabricado para ficar se passando de mão em mão ou de cabeça em cabeça? Não é somente pela condição do estado do próprio equipamento, mas é também principalmente pensando no que? Na condição de contaminação, ok? Então, se eu tenho 2 funcionários numa empresa, a empresa ela é obrigada a fornecer, certo, os EPIs necessários para os 2 funcionários. Ela não pode dar somente o capacete e mandar eles dividirem. Não, ela tem que cumprir com as obrigações dela, certo? Justamente nessa questão de quê? De condições ambientais seguras. Então, a empresa que vai ter que te garantir que você trabalhe de forma segura no seu ambiente de trabalho. Através de que forma? Incluindo os EPCs, que nós falamos anteriormente, e se não for possível eliminar o problema e mesmo assim precisa ser executado o serviço, é onde ela vai disponibilizar os EPIs para a turma de colaboradores. Então, pessoal, de forma resumida, o EPI ele serve para quem? Somente para o usuário, ele não pode dividir. E o EPC? O EPC não, ele vai servir para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, pessoal, tenha isso em mente. A questão de você não poder emprestar e não pegar emprestado o EPI de outra pessoa é porque também nessa condição existe o fator que é o quê? Contaminação, tudo bem? Então, por questões mesmo de higiene, de segurança, o EPI ele tem que ser disponibilizado para cada colaborador. Se eu tenho 10 colaboradores, são 10 colaboradores, cada um com o seu capacete, cada um com a sua luva, cada um com a sua bota, e assim se segue o trabalho, tá? Da forma mais segura e eficiente, tanto para a empresa quanto principalmente para o trabalhador. Lembrando que, trabalhador, independente da produção, independente do seu cargo, independente do seu salário,
A sua vida deve vir sempre em primeiro lugar. Então, não negligencie essa condição de segurança do trabalho. Não coloque a produção da empresa acima da sua própria vida, ok? As normas regulamentadoras, elas existem justamente para quê? Para garantir uma boa condição de trabalho como um todo. Então, da mesma forma que a empresa está fazendo a dela, faça a sua parte também, ok? Questões de segurança, muitas das vezes o funcionário, infelizmente, ele acaba pagando com a própria vida. Então não seja você um funcionário que tenha que pagar com a própria vida para que outros obtenham o seguinte entendimento, que é necessário o uso de EPIs, tá bom? Então, desde já, um forte abraço aí a todos e até a nossa próxima aula.